Então, assim, eu vou mudar um pouco do tema aí, da pauta dessa conversa. Uma outra maneira aí de iniciar os seus trabalhos. Então, tem muita gente que sai da faculdade que fala assim: eu não vou nem trabalhar, eu não vou nem seguir uma educação formal. De repente, assim, eu vou me dedicar a um serviço público. Então, eu vou me dedicar a prestar concursos, a buscar uma oportunidade. E Paulo, eu estou te falando isso porque eu sei que você tem muita experiência, assim, você trabalha muito tempo dentro da área pública, né, como da área docente da área pública. E eu acho que a gente está numa situação aí, prestes a entrar numa situação muito diferente do que a gente já viu até hoje. Vou te explicar por quê. O que a gente tem hoje de natural no serviço público? Você vai lá, estuda, presta um concurso. A partir do momento que você é aprovado no concurso público, você tem estabilidade e um trabalho. E a partir daí você vai viver dos frutos, dos resultados do seu trabalho, com a garantia que você tem essa estabilidade, e você não vai ter grandes problemas, assim, não corre muitos riscos. E muitas vezes, que é uma crítica muito grande a uma parte do serviço público, assim, muitas vezes também não são cobrados grandes resultados das pessoas que estão ligadas a isso em função dessa estabilidade profissional. E Paulo, a partir desse ano passado, a gente teve um novo projeto de lei sancionado que coloca o fisioterapeuta como um membro obrigatório da estratégia de saúde da família. E o que tem de diferente disso para o serviço público convencional que a gente tem hoje? Essa vaga, Paulo, não é concursada. Então, por lei, não existe um concurso público que efetive um fisioterapeuta dentro do ESF. Porque, como é um cargo de utilização municipal e a remuneração do profissional ela vai ser injetada pelo governo federal, a prefeitura, né, o município, ele não tem obrigação nenhuma de garantir estabilidade para esse profissional. Quer dizer, se uma vez o governo federal ele parar de pagar, o município também tem que falar assim: ó, o programa acabou, você perdeu o emprego. Então, talvez a gente tenha uma nova perspectiva aí de serviço público que não tá só que essa estabilidade ela não está tão presente. Então talvez a gente tenha que ter uma esfera aí onde os resultados passam a ser realmente definitivos para que você possa ter a tua perpetuação no teu cargo, crescimento e assim por diante. Então, a partir disso, eu queria falar com você o seguinte: o que hoje um fisioterapeuta deveria pensar e como ele deveria se preparar para trabalhar na área pública, independente da área, mas pensando assim em todas as possibilidades possíveis, não só num concurso público estabilidade, mas de repente num tipo de concurso público que tem uma perspectiva gigante de crescimento no Brasil, mas ele vai ser cobrado por resultado também. Bruno, eu tenho, como você falou aí, uma experiência, né, nessa área. Desenvolvo estágio de saúde coletiva, tanto na Unip, lá em Assis, quanto na Unify em Adamantina, desde 2009, 2010. Então, já tenho aí pelo menos uns 12, 13 anos de experiência nessa área, né? E ali eu montei esse projeto, né, que eu apresentei para as faculdades e que ali foram implementados esse estágio, nessa perspectiva que acontece hoje. Então, desde aquele tempo, né, já tinha o COFITO e o CREFITO tentando mobilizar ações para inserir formalmente o fisioterapeuta dentro deste ambiente, né? Então, ali eu falava: como que o fisioterapeuta ele vai ser inserido nesse ambiente se ele não sabe, pelo menos a nível de graduação, desempenhar uma função nesse ambiente? Então, eu montei esse projeto, as duas faculdades elas abraçaram muito bem, e esses estágios eles só cresceram, e hoje eles estão trazendo, vamos dizer assim, mais competência para os nossos alunos, que eu já tenho ex-alunos que já se formaram e tiveram essas oportunidades, e que a gente bate um papo informalmente, e eu acho que valeu a pena a experiência que eles tiveram na graduação. Então vamos lá. A gente vem primeiro de tudo, afinal, o papel do fisioterapeuta. E quando eu falo fisioterapeuta, eu falo não só fisioterapeuta, mas todos os profissionais da equipe de saúde neste cenário, né? Por quê? A gente sabe da importância do médico, né? Então o médico ele é aquele profissional que ele vai trabalhar ali na perspectiva de doença, de saúde e doença. Ele trabalha com uns níveis de complexidade de médio para alto. Só que a gente sabe que a grande maioria dos problemas que são apresentados na atenção básica, por exemplo, é de baixa complexidade. E aqui é de baixa complexidade onde não só o fisioterapeuta, mas o enfermeiro e o dentista, outros profissionais da equipe conseguiriam lidar muito bem com esses problemas. E como a gente sabe, é um honorário que não é o honorário do médico, também é um pensamento, né, em saúde nessa perspectiva
compartilhada, né, mais ampla. Então, é um cenário que tem muito para dar certo. Porque uma pessoa que está mais disponível para fazer uma visita domiciliar, para montar um programa, né, de uma atividade física, ou de o que eu falo que é mais importante dentro desse cenário, de educação e saúde. Eu levo hoje meus alunos da fisioterapia e da medicina, no primeiro ano de medicina, inclusive, para a atenção básica, para que eles desenvolvam esse raciocínio clínico, né, e entendam o quanto que esse serviço de baixa complexidade já ajudam muitas pessoas. Imagina um dia que ele teria uma possibilidade maior de fazer um serviço com uma complexidade maior. Então, eu falo que é necessária a formação desses profissionais nesse nível de atenção, porque ali a gente consegue ser muito resolutivo, a gente consegue ser muito efetivo. E como você mesmo falou, é uma oportunidade, Bruno. Então, se a pessoa ela se forma e ela tem essa possibilidade hoje de entrar dentro da atenção básica, um negócio que eu sempre achei que seria uma das soluções para atenção básica, inclusive foi um projeto lá do doutorado que semelhante aí do Tiago, né, que ele desenvolveu, eu pude ser banca dele e apreciei, foi esse trabalho de grupo, né? No caso ele fez para ombro, mas pô, você pode trabalhar ali com perspectivas semelhantes e você montar os grupos de educação e saúde, grupos de atividade física, né, onde você consegue estar próximo daquela pessoa e você consegue fazer uma ação mais resolutiva. Hoje, quando você vai para a fisioterapia pública, você vê que muitas vezes é um negócio muito precário. É aquele negócio antigo, onde tem ali, né, uma eletrotermofototerapia pouco resolutiva, né, onde você tem ali um profissional que atende várias pessoas no mesmo horário. Então, é um serviço que ele é, como você mesmo já anunciou aí, mais precário, né? Mas você consegue ser mais resolutivo quando você tem um grupo, né, de pessoas com semelhanças, que eu sei, por mais heterogêneo que cada pessoa, né, demonstre ali o seu problema, você tem algum grupo ali com algumas semelhanças onde você consegue, melhor do que, vamos dizer assim, fazer esse trabalho precário, fazer um trabalho com uma perspectiva maior. Então, eu falo que é uma oportunidade. Eu acho que nós, pensando agora, não no papel do fisioterapeuta, do profissional que vai ser remunerado por isso, vamos pensar a nível de Brasil. É o que a gente tem para oferecer hoje para essas pessoas, porque a gente sabe que o brasileiro hoje, na sua essência, ele depende do SUS para ele ter saúde, né? E você contribuindo, talvez, nessa perspectiva, consegue gerar ali uma competência maior para que as pessoas tenham possibilidade de melhor. Então, acho que meu pensamento é esse, tá? E acho que o Thiago pode até contribuir um pouco mais aí com a sua experiência clínica. Isso aí, Paulinho, muito bom, tá? Veio uma... Você começou a falar, eu comecei a imaginar algumas coisas aqui. E eu lembro que lá em 97, 96, né, usava brinco na orelha, assim, coisa, né, de maluco, adolescente e tal, né? Aí meu pai falava assim, pô, você tem que ir lá prestar concurso, tem que fazer. Ele falava nem direito, falava, você tem que fazer, estudar para advocacia, que não sei o que, né? E eu lá, eu nem sei de onde eu tirei força, né? Magrelinho ali, mirradinho, eu falava assim, não, pai, eu não quero isso não. Não quero isso pra mim não. E aí tava vindo de São Paulo para Rio Preto, eu falei assim, cara, não quero isso pra mim, senão eu estaria aqui de paletó e gravata falando doutor Paulo, doutor Bruno, falando aquelas coisas do artigo tal, e falei assim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi peitar meu pai, e eu falo isso pra ele até hoje e jogo na cara dele, tá? Então começa uma história meio que engraçada, né, na fisioterapia, mas uma outra coisa que também, na hora que você vai falando, uma vez eu sou meio curioso, assim, na questão de... Uma vez eu peguei assim, quer saber, eu vou lá pro ambulatório do HB, eu vou sentar lá onde os pacientes sentam e eu vou observar como que é esse negócio aqui. Nem para a parte técnica, é a parte comportamental mesmo. Como que se comporta um paciente que chega aqui para ser atendido pelo SUS, como ele é recebido, como que é o acompanhante, como que é... Porque eu acho assim, cara, eu sou meio curioso, já fiz isso em clínica particular, já fiz isso em clínica de oncologia, eu fico lá meio de escondido, toda paisana, e só observando isso, porque eu acho, putz, isso aqui pode me trazer muita informação, e eu vou avaliar isso. Até que um dia, né, você falou do doutorado, isso eu vou comentar um pouco também, mas você sabe que a gente tem um projeto com a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, principalmente aqueles pacientes que eles têm dificuldade na sua melhora, né? E a equipe, né, a secretária abraçou a ideia, o prefeito abraçou a ideia
E também a gente levou o projeto, né, Bruno? A gente chegou lá para falar com a Secretaria da Saúde, a equipe da fisioterapia abraçou a gente e falou assim, selecione numa sexta por mês que os pacientes que não estão tendo evolução, que a gente vai vir para ajudar. A gente chegava lá no mutirão de 15, 20 fisioterapeutas, todo lá num espaço pequeno, querendo ajudar a fila andar. A fila andar é o quê? É mostrar para o paciente que ele tem o papel de cidadão. O papel dele de cidadão é o quê? Ele passar por ali e dar lugar para outra pessoa. Ele tem responsabilidade por isso, certo? Ele precisa querer melhorar. Isso foi uma das coisas que chamou bastante atenção pra gente falar assim, cara, é um grãozinho de areia no meio do deserto? É. Mas eu não vou me colocar a favor de um sistema que talvez caminhe no sentido inverso, ou às vezes a gente precisa, né, não desistir dessas coisas. Isso foi uma ideia. Aí quando você falou do doutorado, você me viu chorar na defesa, você viu eu ficar desesperado, né? A gente tem coisas em comum, que é o Zé, nosso orientador, cara show de bola que abraçou a causa. E aí, né, eu fiz o caminho clínico para o caminho acadêmico. Aí eu fui pro doutorado, Paulinho teve a oportunidade, por conta da pandemia a gente fez tudo, né, de forma remota. Mas, e como grande estudioso aí de... Grande não, eu sou... Como que eu posso dizer? Eu sou teimoso. Eu continuo estudando o ombro porque eu acho que a gente tem muitas coisas que ainda precisam ser descobertas. E aí dentro disso a gente entrou no projeto que o Carmino também fez um trabalho que você pôde fazer a comparação. O Carmino, eu no setor particular e o Carmino lá no setor público. E a gente entender e falar assim, pô, se eu conseguir salvar um cara que não precisa fazer um tipo de procedimento, né, que não precisa usar material, que não precisa ter gasto, que você diminui o uso de medicamento, que você encurta o tempo de tratamento e você faz girar o sistema e gastar menos dinheiro, acho que eu estou falando até de uma coisa, putz, se fosse assim seria maravilhoso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vamos imaginar que se fosse dessa maneira, tá? Engajado nesse sentido. E as coisas foram caminhando, até que um dia, em contato, eu atendi um prefeito de uma cidade próxima, e questionei para ele como que era a fisioterapia. Aí a fisioterapia foi muito bem o que você comentou. Você chega lá, talvez é o que eles chamam de convencional, mas a gente não pode chamar só de convencional. Acho que a gente tem que falar assim, é o começo, é o start. A gente não está comparando quais são os meios melhores de um tratamento ou um processo de reabilitação. Mas a gente tem que entender que a gente tem que oferecer coisas e continuar evoluindo dentro do processo de aprendizagem. Quem ficou parado coisas de 10 anos atrás, cara, tá por fora, a fisioterapia mudou e vai mudar cada vez mais. E aí, atendendo esse prefeito, e aí eu sou o cara assim que eu chego, mando mensagem e falo assim, Brunão, cara, o que você acha disso? A gente vai jogando ideia, vai jogando problema e vamos discutindo, isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai. Quando tem mais cabeça pensante, isso vai. Chega lá, toque, 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 mesa do prefeito, fala, ó, tem um projeto assim, que ele funciona desse jeito, a fisioterapia, a gente vai ajudar, né, do desenvolvimento no atendimento, acabar com a fila, criar esse paciente, conseguir colocar um planejamento melhor, mais curto, usar tecnologia, usar o que a gente tem de melhor. E a gente foi, desenvolveu e fez alguns testes aí, fizemos treinamento com a equipe, atendemos pacientes em conjunto e fala assim, e mostrando sempre o processo de educação. Então você imagina hoje um paciente do SUS com o celular na mão, tendo uma orientação na sua casa. Então, fala assim, tem hora que você não precisa ir na fisioterapia, você tem como avaliar a partir dali. Então isso foi uma sacada que a gente falou, vamos contribuir dessa maneira. E a gente tem prefeitura que hoje a gente está em processo ainda de capacitação dessas pessoas. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tira dúvida, conversa com a secretária da saúde. Então fica uma coisa muito boa. O próximo passo é o quê? É chegar na equipe médica e falar assim, a fisioterapia ela funciona dessa maneira. Então vamos tentar trabalhar junto em prol de quem está ali. A fisioterapia não é aquela fisioterapia lá de trás. A coisa mudou, a gente tem encarado um formato diferente. Então a gente acabou entrando no sistema de saúde para poder colaborar de alguma maneira. Não somos concursados, mas eu acho que as coisas aparecem, Paulinho, a coisa, e Bruno também, as coisas, quando a gente cria oportunidade, que a questão é criar oportunidade, é aquela formiguinha na cadeira, o pé coçando e a cabeça aqui, e a gente vai jogando ideia, às vezes compra a ideia e a gente vai para cima. E acho que o Bruno também tem uma questão aí de pesquisa, que também acho que muita questão da contribuição, que a gente se preocupa muito com a questão da satisfação, né? A gente busca a satisfação das pessoas que a gente atende. E essa satisfação, ela é uma satisfação que ela é, às vezes, muito maior nossa do que o próprio paciente.
Mas o Bruno tem uma experiência sobre isso, que aí volta para a linha do Zé, volta para a linha do Paulinho da apresentação, lá de Botucatu, e essa viagem nossa aí, que os nossos universos eles se cruzam em vários momentos. Então acho que o Bruno é legal dividir essa história e contar um pouco dessa vivência. Eu acho que, Paulo, você e o Thiago, é mais ou menos de novo, a gente passa de alguma forma pelas duas experiências, a pública e a privada. Porque assim, por mais que você tenha uma experiência muito grande na área pública, hoje você tem um consultório e você trabalha na área privada. Então você está ali meio que transitando, né, o tempo todo pelas duas experiências, etc. Então, tudo que a gente aprende num lugar, a gente leva para o outro. Não importa se é no público ou se é no privado. A gente sempre aprende alguma coisa e vai tentando trazer novas experiências, trazer novas condições ali. E o Paulo também foi banca, né, da minha tese de doutorado. E na minha tese a gente fez uma pesquisa sobre satisfação de atendimento com fisioterapia. A gente comparou 3 setores. O público, o privado, quando eu estou falando privado agora eu estou falando de convênio, e o que a gente chama de clínica escola, né? Que é um terceiro setor ali que hoje é muito forte no Brasil também, porque tem muito curso de graduação em fisioterapia oferecendo estágios. E, pasmem, por incrível que pareça, entre esses 3 setores, o que apresenta maior nível de satisfação dos pacientes não é nem o público nem o privado. Privado convênio, que eu estou querendo dizer. É a clínica escola. E de todos os domínios que a gente puder avaliar sobre o impacto que cada domínio pode ter na satisfação, Bruno, quais são esses impactos? A infraestrutura, a equipe técnica, a localização da clínica. Entre todos os domínios avaliados, o domínio que tem mais impacto em satisfação geral é a relação terapeuta-paciente. Então, nada é mais importante do que o contato com o fisioterapeuta com o paciente, como é passada a informação, como você trabalha, né, as questões aí de técnicas. E aí eu vou também meter o bedelho aí nessa questão da perspectiva para o serviço público, Paulo. Por exemplo, a osteopatia, ela é super elitista, né? Como a fisioterapia também sempre foi ao longo da sua trajetória, da sua história. Você não ouve falar muito de trabalho de osteopatia como que ele possa alcançar assim, pessoas mais carentes e tal. O que a gente vê mesmo é foto de osteopata em consultório bonito, né, em lugar legal, com paciente classe AB. E eu acho que a osteopatia ela precisa realmente... Se a osteopatia ela quer crescer no Brasil como especialidade, ela precisa ter reconhecimento social amplo e não só de uma determinada classe da sociedade. Por isso que eu acredito muito que a osteopatia tenha muito para contribuir na área pública. Tudo que você falou, Paulo, de você poder na área pública e até na ESF, né, que você também tem bastante experiência com isso, de ir lá na casa de alguém, conhecer a história das pessoas, conhecer o ambiente onde ela vive, você precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica para poder entender como que tudo aquilo tem impacto na saúde daquele indivíduo e das pessoas que estão vivendo, né, ao lado dele. E mais, se eu precisar de fazer qualquer tipo de intervenção, a gente não vai ter absolutamente nenhuma estrutura para fazer intervenção ali. E eu acho que isso também é mais uma possibilidade que a osteopatia dá. Para eu fazer qualquer intervenção hoje com osteopatia, a única coisa que eu preciso é de poder saber pensar na minha avaliação, a maca e as minhas mãos ali para fazer o atendimento. Então eu também penso com muito carinho assim, que eu acho que a osteopatia ela pode ter uma contribuição ainda ao longo do tempo muito grande no Brasil com a área pública, considerando aí os conceitos gerais e etc. Qual a tua opinião a respeito aí? Eu acho fantástico, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente quando se forma, né, a gente tem essa perspectiva de trabalhar, de ganhar dinheiro, de tudo, mas a gente esquece que nós fazemos parte aí do hall de profissionais da área da saúde, temos um compromisso social, né, ainda mais num país como o Brasil, né? Então a gente tem que estar pensando sempre em tudo, né? Não só em montar ali, como você falou, o nosso consultório bonitinho, com ar-condicionado, com tudo, né? E receber a elite. A gente tem que pensar de maneira ampla, né? E o meu trabalho hoje de saúde coletiva é nessa perspectiva. E a osteopatia, Bruno, sempre quando os meus alunos, né, eles vêm perguntar para mim sobre osteopatia, o que eles acham da osteopatia, né? Eu sou muito incisivo ao falar para eles
que o que eu acho mais bonito da osteopatia não está na manipulação, não está nesse contato, né? Mas está na filosofia, está no raciocínio clínico, e olhar o paciente, né, num sentido mais amplo e em todas as vertentes. Então, quando você olha o paciente como um todo, tá, você consegue talvez oferecer um trabalho mais resolutivo para ele do que uma mera manipulação, algo tão simples. Então, dentro desse negócio que a gente fala bastante hoje, né, que é o biopsicossocial, eu acho que está se falando muito. Eu acho que quando você ouve hoje, não só na fisioterapia, mas você abre hoje uma mídia social, você vê muitos profissionais enfatizando o biopsicossocial. E quando a gente fala de processo saúde e doença hoje, o biopsicossocial faz todo sentido. E a osteopatia vai muito nesse sentido. Né? Então, eu falo que temos muito a contribuir ainda nesses cenários, né? E eu acho que vocês estão de parabéns aí por levar à frente esse projeto.